Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje vamos falar sobre Internacional 1, Santos 1, um empate muito importante para o Santos fora de casa. Se a gente for pegar aquele planejamento do Santos para não cair, era o resultado que estava planejado, mas em um jogo que não simboliza isso, um jogo que o Santos começa jogando muito mal, eu acho que se bobear o pior primeiro tempo, pelo menos com o Vojvoda, certeza que foi o pior primeiro tempo. Mas talvez o pior primeiro tempo do campeonato. Foi horrível. O primeiro tempo do Santos hoje era pra ter tomado um 4-0, tá ligado? Assim, o Inter perdeu muito gol. O Borré, assim, o que o Borré fez hoje, ele perdeu pelo menos uns 3 gols feitos, tá? Então, assim, o Santos era pra ter perdido muito bem, muito jogo hoje, pelo primeiro tempo. Volta no segundo tempo, começando mal, faz substituições ali, coloca o Guilherme, coloca o Barreal e melhora um pouco o time. E aí eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso também. Hoje, principalmente, vai na conta do Vojvoda, que foi em teimosias, foi em problemas muito grandes, principalmente nas laterais, tá? Com Mike e Escobar, que não jogaram nada e destruíram o Santos ofensivamente e defensivamente, tá? O Mike, eu anotei material para fazer um vídeo só sobre o Mike. Só de erros do Mike. Infelizmente não vai ser um vídeo muito completo, porque eu não consegui gravar o primeiro tempo. Mas eu vou pegar os melhores momentos, a gente vai ter vários erros do Mike, porque vários erros do Mike causaram grandes chances pro Inter, tá? Então assim, uma partida desastrosa do Mike, que complicou muito o Santos defensivamente, e ofensivamente o Santos também foi muito mal. Então assim, eu vou tentar explicar pra vocês o porquê que o Vojvoda entrou com essa estratégia, e eu sei o porquê, eu acho que sei o porquê, então eu vou tentar passar pra vocês. Então eu acho que vocês vão gostar do vídeo na primeira parte, onde vai ter mais críticas ao Vojvoda e o esquema montado, mas vai ter uma segunda parte onde eu falo o porquê que eu acho que o Santos melhora um pouco no segundo tempo. E eu só sei que muita gente não vai gostar muito, porque infelizmente eu não vou criticar o Robinho Júnior, mas eu vou explicar o porquê taticamente faz sentido entrar Guilherme e Barreal no time e o Santos melhorar um pouco, tá bom? Bora! Peço seu like, sua curtida, sua inscrição e seu compartilhamento. Bora falar um pouco da partida. Bom, que nem eu falei, o Vojvoda começa muito mal, escalando o time muito mal. Coloca na zaga o Adonis e o Luan Pérez, nas laterais o Mike e o Escobar. E cara, tem um porquê o Mike não jogar. O Mike tá muito mal. O Mike vai muito mal defensivamente, vai muito mal ofensivamente e pior que tudo, ele acaba o jogo com o Igor Vinícius no banco. É bizarro. O Mike hoje entregou o primeiro gol, se vocês ver, é uma dividida em cima dele que ele perde no corpo de forma ridícula, assim, de uma forma ridícula. Ele não consegue subir, toda disputa de corpo ele perde, toda disputa em velocidade de Mike perde. Eu espero que o Igor Vinícius, espero não, né, mas eu espero que o Vojvoda tenha uma justificativa pro Igor Vinícius não jogar, que ele possa já jogar contra o Sport, porque se não tiver, é loucura do Vojvoda colocar o Mike. É loucura. E o Escobar, ele entra pelo aquele dito popular que ele marca melhor que o Souza. Enquanto o Escobar esteve em campo, foi uma avenida pela parte do Escobar. Ele fez um desarme, ele faz aquele desarme. Só que aquele negócio, o Escobar desarma, na sequência ele toca errado e sistema uma jogada do Inter. Então assim, não dá. O Escobar não dá. Simplesmente, não tem como. E aí, por que ele colocou esses dois laterais que na cabeça dele são mais defensivos? Pra montar um triângulo mais ofensivo. Então, colocar o Robinho Júnior, o Roleiser e o Tassiano mais como referência, que às vezes vai trocar com o Roleiser na esquerda. E esse, pra mim, é uma péssima estratégia. Por quê? Porque o Santos tem um porquê o Santos não estava sendo amassado contra o Palmeiras e contra o Mirassol. Porque o Santos marcava alto. E o Tassiano até consegue recompor, agora o Roleiser recompõe mais ou menos, e o Robinho Júnior não tem físico pra marcar. Infelizmente. Então com esses três, o Santos é pressionado, o Santos não consegue marcar alto. E ele faz o que no meio de campo? Tira o Schmidt, que era o cara que era o volante de mais pegada. Deixa o Arão, Zé Rafael e o Vitor Hugo, que, cara, o Vitor Hugo tá numa péssima fase e de novo não usa o bom tempo. Então o Santos não tem um meio que tá com uma boa pegada, o Santos é amassado pelo meio, o Santos não tem aquela marcação alta que foi característica contra o Palmeiras e contra o Mirassol e deu muito certo. Então, o Santos é massacrado pelo Inter, fica completamente recuado lá atrás, tentando só sair na transição. Uma péssima estratégia do Vojvoda, com dois laterais tenebrosos que matavam todas as jogadas ofensivas do Santos. Com isso, o Inter faz 1-0 com facilidade. E assim, sem brincadeira, o Inter cria jogadas suficientes para acabar o primeiro tempo com uns 4 ou 5-0. O Borré perde pelo menos 2 ou 3 gols dentro do gol, que era só chutar forte que era gol, tá? E acaba o primeiro tempo com o Santos dando 0 finalizações. Ao gol, não, 0 finalizações. O Santos não chutou uma vez sequer a bola em direção ao gol. Tá? Vamos pro segundo tempo. No segundo tempo, e aí, que eu falei, tudo isso é estratégia ruim do Vojvoda. O Vojvoda tem uma estratégia na mão, ele fez um baita jogo contra o Mirassol, um baita jogo contra o Palmeiras, e ele muda toda a forma do time jogar. Por quê? Motivo nenhum. Erro ridículo, crasso, péssimo. Não tem justificativa para esse erro do Vojvoda.
E agora a gente vai pro segundo tempo, onde eu falava aqui nos meus vídeos que o Vojvoda estava acertando em colocar o Robinho e o Barreal e não colocar colocar o Guilherme e o Barreal e não colocar o Robinho Júnior para começar jogando. E eu fui muitas vezes criticado, xingado, criticado pelas pessoas, porque falavam, não, Rex, você é maluco, o Robinho tem muito mais talento. E que eu falei, eu concordo, eu acho o Robinho Júnior muito mais talentoso que o Barreal, muito mais talentoso que o Guilherme, muito mais talentoso que todos esses caras, que o Lautaro. Só que tem um porquê o Robinho Júnior não jogar. E o porquê a gente viu com clareza no segundo tempo. Entra o Guilherme, entra o Barreal e o Santos continua mal. O Inter continua amassando o Santos. Então vamos deixar claro, o Inter não é que o Santos vai bem. Ah, sai o Vitor Hugo, entra o João Schmidt. O Inter começa pressionando no Santos. O Santos tem dificuldade. Depois dos 10 minutos, o Santos consegue encontrar a bola. Como? Aumenta um pouco, sobe um pouco a marcação. Então, a gente já viu o Tassiano marcando ali a zaga, o Guilherme marcando a esquerda, o Barreal marcando a direita, subindo o Schmidt com o Zé Rafael. Zé Rafael não, o Schmidt e o Vitor Hugo, se eu não me engano, porque eu acho que o Zé Rafael que sai pra entrar o Schmidt, né? Não sei se eu tô enganado, perdão, acho que foi o Vitor Hugo, não foi o Zé Rafael. Enfim, uma segunda linha de marcação e o Santos consegue marcar um pouquinho mais em cima. No começo, ainda falha algumas vezes, tem umas bolas nas costas, fica naquela marcação meia bomba. Mas tentando melhorar um pouquinho. Nessa começa a roubar um pouco mais de bola e, se não me engano, uma interceptação do Guilherme numa jogada do Inter, aos 15 minutos, deixa a bola com o Santos. O Santos roda a bola por 2 minutos completos, até chegar no Barreal, que finaliza e faz o gol. Primeira finalização do Santos no jogo, tá? Finalização do Barreal aos 17 minutos. 1-1. E aí entra o ponto que eu quero falar nesse vídeo. Por que eu falo que o Robinho não pode ser titular? Eu quero fazer um vídeo depois só sobre isso, com análise tática e tudo mais, vídeo do jogo, tá? O Robinho Júnior, ele é muito talentoso, é muito melhor do que o Guilherme, é muito melhor do que o Barreal. Só que o Robinho não tem físico para conseguir conter a marcação adversária lá no alto. Principalmente no começo do jogo, que os caras estão descansados, a gente precisa de o quê? De um Guilherme, de um Barreal para conseguir fazer essa marcação. O Robinho entra no segundo tempo, super tranquilo, porque aí ele entra no segundo tempo, pega esses caras cansados, consegue fazer mais essa marcação, consegue mais aparecer nas costas dos caras, e o Santos consegue se armar para isso. Hoje é uma partida que se vai entrar com o Roleiser, tinha que entrar com o Barreal e Guilherme. Infelizmente, eu prefiro ver o Robinho, mas esse Santos tem que marcar alto. Ou então jogar no 4-4-2. Jogar com o Roleiser num lado, o Robinho no outro no ataque. E aí monta uma forte linha de 4 atrás pra pressionar no alto. Sem isso, o Santos não vai conseguir jogar. Não vai conseguir jogar. Infelizmente, não tem como. Então, o Robinho Júnior jogar hoje, junto com o Roleiser, que marcou mal também, simplesmente fez o Santos não ter marcação direito e perder essa linha alta. Então assim que o Santos conseguiu recuperar um pouquinho, e deixa um pouquinho bem forte, tá? Dessa linha alta, o Santos melhorou no jogo, fez o primeiro gol, equiparou o jogo com o Inter ainda teve suas chances, o garoto da base deles lá perdeu uma chance muito forte no final do segundo tempo, mas o Santos conseguiu criar suas poucas jogadas ainda no final do segundo tempo, finalizou mais pro gol, o Tassiano teve uma finalização, o Bom Tempo conseguiu criar alguma coisa ali na área, o Bom Tempo entrando, inclusive, foi muito melhor que o Vitor Hugo, na recomposição da segunda linha. Então assim, o Santos teve uma evolução, mas muito porque o Schmidt voltou a jogar no meio de campo, e a gente voltou a ter um time muito desenhado com o que estava contra o Mirassol e contra o Palmeiras. Aí vem a dúvida, Vojvoda, por que mudou a organização? Vou tentar explicar pra vocês. Por que o Vojvoda entrou com esse time no primeiro tempo? Pra quem não lembra, contra o Mirassol, ele termina o jogo com Escobar e Mike, no ataque Robinho, Roleiser, se eu não me engano, não sei se era o Tassiano ou era o Guilherme. E aí eu acho que ele viu esse jogo e falou, opa, quer dizer que se eu botar esse triângulo ofensivo, mas tiver 2 laterais mais defensivos atrás, posso jogar assim. Eu acho que ele se iludiu pelo final do jogo contra o Mirassol. Só que o contexto do jogo do Mirassol era outro. O contexto do final do jogo do Mirassol era, os caras estavam exaustos, porque o Santos fez um bom primeiro tempo, depois decaiu, e aí o Santos pelo físico se impôs. O Vojvoda entendeu que foi pelo técnico. E aí, ó, nesse jogo, jogou tudo pro espaço, tá? Jogador, Brazão, se não fosse ele, a gente tinha tomado uns 15-0. Sério, o Brazão foi milagroso hoje. Mike, a pior partida de um lateral direito que eu vejo em muitos anos no Santos. E olha que eu tô falando de Auro, e olha que eu tô falando de Caissara, e olha que eu tô falando de muita gente ruim. O que o Mike fez hoje é inexplicável. Adonis, eu acho que ele decaiu um pouquinho do nível do resto, dos últimos 2 jogos, mas eu acho que tem muito a ver com o Santos tirar essa linha alta de marcação, e ele tá mais exposto, e o Mike ainda deixa mais exposto ainda. Sido isso, eu acho que ainda ele teve que salvar bastante coisa. O Luan Pérez, a mesma coisa. Com o Mike é muito difícil de avaliar, ainda mais com o Escobar do lado dele também, que também não foi bem. O Escobar é a mesma coisa, ele faz alguns desarmes, faz algumas interceptações, mas logo depois devolve a bola para o adversário, e aí o cara passa nas costas dele. Então não faz sentido nenhum.
Escobar jogar. Nenhum. Arão. Novamente, sem essa linha de marcação alta, eu senti o Arão mais perdido. E aí o Arão mais perdido, mais vendido no primeiro tempo, acabou ficando o quê? Perdidão no jogo, sem fazer muita função. O Zé, acho que ele teve algumas marcações, principalmente no primeiro tempo, talvez tenha sido quem se salvou um pouquinho mais, mas a gente via que ele não estava conseguindo acompanhar a jogada, encontrar ninguém para se associar. Então, acabou ficando mais sem função. Vitor Hugo. Cara, o Vitor Hugo tá muito mal no Santos. Vamos ser sinceros, o Vitor Hugo tá muito mal no Santos. Marcando mal, criando mal, pouquíssimas jogadas, ele dribla 2, ele fica afobado, não sabe o que fazer com a bola. Tem que ter um chazinho de banco, o Vitor Hugo. Pra quê? Pra ele poder acalmar. Eu não acho ele tão ruim que muita gente fala, não. Muitas vezes ele consegue limpar 2, 3 jogadores, limpar a jogada, só que falta aquela calma na hora de decidir. Isso ele só vai conseguir tendo tempo. Então, deixa ele no banco um pouco. Deixa o garoto, Gabriel Montempo, que tá entrando muito bem, mudando jogos, jogar. Schmidt, que também entrou no meio de campo, mudou muito a partida, tá? Schmidt fez uma grande partida novamente, no sentido de marcar e recompor. Assim, cara, o Schmidt não é um gênio da bola, gente. Tá muito longe disso, é um jogador bem medíocre, tá? Só que o Schmidt consegue fazer uma marcação alta funcionar. O Schmidt chega numa linha recompondo. Então, sem Schmidt não dá. Infelizmente, sem Schmidt hoje com o Arão tá fazendo sentido. Tem que ser um Schmidt, Arão, Gabriel Montempo, ou Arão, Montempo e Zé Rafael, ou os 4. Quer botar o Robinho Júnior? Bota o Schmidt ali, ó. Schmidt, Arão, Montempo e Zé Rafael. Sei lá, daria pra tentar. Mas, né, vamos lá. No ataque, Robinho Júnior nem foi acionado, coitado. É o que eu falo, o Robinho tem talento. A gente sabe que ele tem talento, ele sabe que busca o jogo. Mas taticamente não faz sentido ele estar ali. Então, acaba ficando sem função, acaba sendo queimado pela situação. Tassiano. Cara, Tassiano é muito ruim. Com todo respeito ao Tassiano, é muito ruim. Agora, entre ele, Lautaro e Tiquinho, eu tenho uma certa dúvida se eu não prefiro o Tassiano. Sendo isso muito claro. O Tassiano, pelo menos, ele chega na área e finaliza, ele tem uma chance ou outra de cabeça, ele volta pra marcar, ele puxa, ele toma amarelo quando precisa. É ele ou o Lautaro, né, pra fazer essa função aí, não sei. Os dois são muito ruins. Na esquerda, jogou o Roleiser. O Roleiser hoje também eu achei bem apagado, tá? Eu acho que o Roleiser é um bom coadjuvante. Mas quando ele precisa ser o protagonista, o Roleiser se expõe muito e não fica legal, não. Então o Roleiser precisa dessa companhia, principalmente física, em volta dele. Quando entrou o Barreal, eu acho que o Roleiser evoluiu. Por quê? Porque o Barreal é companhia física, que rouba a bola e toca pra ele, que rouba a bola e passa rápido. E o Roleiser evolui. Quando o Roleiser, Barreal e Guilherme. O Guilherme eu gostei hoje, tá? Voltou pra marcar bem e ofensivamente criou oportunidades. A gente tem que ser justo. Quando o Guilherme joga mal, a gente fala que o Guilherme hoje fez uma partida digna. E o Barreal salvou nós de novo com um gol. A gente entende porque ele tá sendo comprado, porque o time do Santos é muito fraco. O Barreal não é nada demais. Mas comparado ao resto, ele é quem tem essa parte física pra fazer essa marcação alta e vez ou outra vai salvar a gente. Tá? Ele é melhor com o Guilherme, ele é melhor com o Lautaro e a gente precisa de um jogador com atributo físico que o Barreal tem. É por isso que o Barreal tá sendo comprado. Essa é a grande realidade. O Souza entrou na esquerda, esqueci de falar, eu acho que melhorou a esquerda, melhorou a consistência, fez a gente ter saída, a gente quando chegava no ataque tinha cruzamento, tinha alguma coisa. Porque quando era Escobar, tocava pro Escobar, morrer a jogada. Então, é isso. O Vojvoda foi muito mal, melhorou nas substituições, foi bem nas substituições, diferente do que boa parte fala, porque tirou jogadores que, né, a galera acha que não pode tirar, sendo que às vezes taticamente é necessário. E é isso. Eu acho que primeiro tempo tenebroso do Vojvoda, segundo melhor um pouco, mas Vojvoda, se você criou uma estratégia e achou um time, né, porque a torcida tá criticando que o Robinho tem que jogar aqui, o Robinho tem que jogar, e muito menos se você tem que optar destruindo suas laterais pra isso. Pelo amor de Deus, se você criou uma convicção e um modelo de jogo, siga-o, e não tente mudar pra se adaptar a um gosto ou algo do gênero, tá bom? Peça o like, curtida, sua inscrição, forte abraço, agora eu